Olá, queridos irmãos, membros da Primeira Igreja Batista de Boqueirão. Que prazer estar com os irmãos mais uma vez para esse culto online. Aos nossos amigos e visitantes que estão conosco, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar no seu lar. Sabemos que o Senhor é o Deus cheio de misericórdia e, sem dúvida, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Por isso, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos com você mais uma vez nessa noite de quinta-feira para celebrarmos a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus sempre tem um remédio para todos nós. E não é diferente. Hoje, no livro de Joel, capítulo 2, quero compartilhar com você o versículo 18, diz assim: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus é um Deus que zela por cada um de nós. Deus zela pelo Brasil, Deus zela pelo mundo. E não me resta dúvida que Deus está cuidando de você, da sua família, dos seus objetivos. Sabemos que vivemos um momento de dor e de muita incerteza, mas podemos confiar no Senhor, porque Deus é a nossa única esperança, conforme disse Davi. Podemos confiar nele e a nossa alma ficará tranquila. Nós vamos orar e vamos falar com Deus, suplicando ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas e a sua intervenção sobre o nosso Brasil e no mundo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso Deus. Não tem nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando o nosso Brasil, abençoando o Teu povo espalhado nos quatro cantos dessa terra. Queremos pedir que o Senhor possa colocar a sua mão de poder no mundo. Queremos suplicar ao Senhor por aqueles que trabalham na saúde, que a sua boa mão, a mão de misericórdia do Senhor, seja estendida na vida dessas pessoas, sustentando, livrando a Deus da morte. Queremos te pedir por cada lar que estão ao nosso alcance, que o Senhor possa abençoar esse lar, esse chefe de família, essa dona de casa. Ó Deus, que o Senhor coloque a sua mão de poder sobre a vida dos teus filhos nesta noite e que o Senhor esteja derramando a cada um as suas bênçãos, as mais copiosas bênçãos do Senhor. Abençoe os filhos. Senhor, que a tua mão, a mão benfazeja do Senhor, esteja estendida sobre o nosso Brasil, abençoando, ó Deus, todos os teus filhos espalhados nos quatro cantos dessa terra. E que o Senhor continue falando ao nosso coração, para que possamos entender a tua boa e perfeita vontade. Nós queremos te pedir isso, não porque nós somos merecedores, mas porque carecemos da tua graça, e assim o fazemos em nome de Jesus. Sabemos que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, que a nosso convite estará pregando o pastor Daniel Lincoln, nosso amigo, e temos a certeza que Deus vai falar ao teu coração. Abra o seu coração, esteja atento àquilo que Deus tem para você nesta noite, e que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco aquilo que estamos vivenciando nestes dias de lutas, de pandemia, de quarentena. Quero ler inicialmente o texto de 1 Coríntios 10, 13, que diz o seguinte: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Esse texto me leva a uma experiência lá do Velho Testamento, de Josué, no capítulo 10, quando Josué é convocado para
ajudar na vitória que o povo estava para conquistar. O capítulo 10 relata uma das passagens da conquista de Israel sobre as partes do norte e sul de Canaã. Após ter ganho uma base na área central daquela região, nós podemos ver que houve uma coalizão dos reis que estavam em volta daquela cidade onde Josué já havia conquistado, e eles fizeram uma coalizão para enfrentar o povo de Deus. Na história da conquista da Terra Prometida por Josué, nós vemos 2 milagres a favor de Israel que aconteceram naquela passagem do Rio Jordão, e também a vitória sobre Jericó. Ali, o que aconteceu foi iniciativas de Deus. Difere um pouco da experiência que estamos tendo agora nessa passagem de Josué no capítulo 10, versículos 12 a 15. Quero ler para vocês. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gideão, e a tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então houve dia semelhante a esse, ou seja, e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Que coisa maravilhosa essa parte final. Josué, ele é usado por Deus. Deus precisa de pessoas que se coloquem nas mãos dele, pessoas que confiem nele. No texto que nós acabamos de ler, Deus está aqui dando a resposta ao pedido de um homem, destacando certamente a importância de Josué, da sua fidelidade ao Senhor e ao seu povo. No verso 8, Deus diz o seguinte: Deus disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles poderá resistir. Deus espera poder contar comigo e contar com você na sua obra. Precisamos, a exemplo de Josué, realmente confiar que Deus é fiel e que ele age no momento próprio. Josué não ficou sentado em Gigal, que já havia sido conquistada. Ele atendeu ao apelo de Gibeão, que enviou mensageiro a Josué dizendo: vem depressa e livra-nos, ajuda-nos. Os reis dos amorreus se juntaram contra o povo de Deus. Queridos, quantas vezes nós também estamos diante de apelos de pessoas que estão ao nosso redor, que clamam e pedem e precisam ser ajudadas. Pessoas que são dominadas pelo poder do mal, pessoas que estão sendo
conquistadas pela força maligna e precisam de mim e de você. E Deus espera que nós nos coloquemos em sua mão. Nossa confiança em Deus não pode nos isentar de lutar, de enfrentar situações que nunca gostaríamos de estar experimentando. Há pessoas que precisam ser ajudadas, precisam de uma mão, uma palavra, uma ajuda. Não podemos ficar inertes, sem atitude, sem ação. Aqui nós vemos que vitórias conquistadas nos levam a um crescimento da fé. Vidas foram ceifadas e famílias ficaram sem o esposo, o pai, o irmão, porque eles estavam naquela luta. Deus poderia ter dado a vitória aos gibeonitas e ao povo de Israel, consequentemente, sem a intervenção do exército de Israel. Mas foi necessário que tivesse a cooperação, que houvesse o sacrifício, que houvesse a luta, que pessoas estivessem ali crendo em uma realidade, ou crendo no ideal, que era certamente a conquista da terra prometida. O objetivo da luta é o nosso crescimento. Portanto, nossa atitude frente às dificuldades determina o que Deus vai fazer, independentemente dos obstáculos que enfrentamos. Certamente que Deus poderia ter destruído o inimigo sem a intervenção de Israel, já disse e repito. Mas a experiência da luta, da vitória, foram fundamentais na vida do povo de Israel. A marcha de Gigal, uma cidade que já havia sido conquistada, até Gibeão, que ficava uns 40 quilômetros à frente, foi à noite. Foi um território difícil, subindo o tempo todo, fatigado, cansado, teriam certamente as dificuldades naturais daquela luta. Se tivesse para o dia seguinte, eles poderiam ser derrotados. Então, nós vemos que Deus dá livramento. Deus dá livramento aos que nele confiam. Deus intervém e dá livramento aos que buscam com fé. No dia que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com Deus e disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O texto bíblico diz que o sol parou no meio do céu e atrasou o seu circuito normal por aproximadamente e durante um dia. Deus interviu miraculosamente na natureza para que se alcançasse a vitória completa. A mão do Senhor estava presente neste evento dramático. O Senhor lutou por Israel. Qualquer que seja, ou qualquer que tenha sido a modalidade da sua intervenção, ele interviu. Lá no verso 11, nós lemos que a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Deus age quando nós quando nós cooperamos, quando nós fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos. Aqui estamos para realizar a obra de Deus. Aqui estamos para realizar uma obra de transformação do mundo.
Portanto, queridos, somos servos de Jesus, somos servos que Ele designou para testemunhar do seu amor, da sua graça. A nossa atitude deve ser de confiança no poder e no amor de Deus, pois Ele nunca nos desamparará. Se temos lutas, confiemos, tenhamos certeza que Ele estará ao nosso lado. As lutas nos levam ao crescimento, pois através das lutas nós podemos sentir a presença de Deus. E somente através das lutas nós podemos sentir que Ele nos ajuda e que Ele está ao nosso lado. Vivamos confiantes no seu amor. Vivamos confiantes no seu perdão. Não tenhamos dúvida do cuidado de Deus para conosco. Seja o que for que esteja acontecendo, por mais duro, por mais triste, nossa confiança está no poder de Deus, no amor dele e na graça dele. Amém. Que bênção, que palavra poderosa recebemos nesta noite. E a nossa oração é que a sua confiança seja dobrada no Senhor. Que você possa se fortalecer nesse tempo tão difícil e entender que em Deus, somente em Deus, nós podemos descansar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus e Pai esteja abençoando todos os nossos ouvintes e que seja sobre eles e sobre todo Israel de Deus as benditas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir agora uma música do Grupo Prisma, que certamente vai falar muito ao nosso coração. Que você possa sempre crer que somente em Deus, podemos descansar e confiar nele. Deus te abençoe e até domingo. Um abraço. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, sempre ajudará.